Vamos lá. Vamos ver esse texto aqui primeiro. Boa noite, Paula. Gente, vocês podem interromper o quanto quiser, tá? Vocês podem contribuir com o texto dos colegas, sugerir referências. Podem ficar bem à vontade mesmo, tá bom? Quero que vocês entendam como que o corretor analisa o texto de vocês, para desenvolver esse olhar também, tá? Primeiro ponto, a gente só vai colocar título se tiver pedindo, tá? Se não tiver pedindo, a gente não coloca para não gastar a linha à toa. Então, é interessante que vocês imprimam a folha padrão para treinar a letra caber na folha oficial de redação. Porque aí vocês não vão ter problemas com espaço. Outro ponto que a gente olha ao corrigir é a estética do texto. Quando você não escreve aqui, nesses espaços, o corretor entende que você não sabe separar a sílaba. E você vai perdendo 0,25 pontos à toa. Então, a gente tem que cuidar dessa estética do texto. Outra coisa que o corretor olha é a proporcionalidade dos parágrafos. Por exemplo, esse parágrafo aqui, ele está muito menor do que os outros. Então, a gente tem que tenta manter uma harmonia ou uma diferença mínima. Para mim não está aparecendo texto aqui, se você está mostrando, não. Ai, gente, desculpa. Eu tô aqui rabiscando até. Obrigada, Sibeli. Agora vocês estão vendo, né? Agora sim. De nada. Bom, então vamos lá. Título só se precisar, se pedir. A gente tem que escrever até o final da folha. Porque se não escrever, desconta ponto, porque o corretor entende que você não sabe separar a sílaba. A história de o tema da redação, é interessante que vocês colocam aqui, igual ela colocou. Qual que é o tema? A importância, a preservação, memória, patrimônio público. A primeira coisa que o corretor faz é ver se tem essas palavras aqui. Ó. Pô, não, só uma leitura rápida para ver isso. Fundamental a população, poder público tem, patrimônio público tem patrimônio público, tem poder público. Não estou vendo a memória. Embaixo tem as palavras todas, é importante. Bem público, muito bom, retomou usando sinônimo. Não está falando da memória. Lá na introdução tem uma memória aí. Sim, tem que colocar em todos os parágrafos, tá, Sibeli? As palavras-chave em todas. Aqui não tem espaço de história, a gente pode entender como patrimônio. E aqui não está falando de memória. Então, o que a gente já identifica? Tangenciamento. Ou seja, um dos critérios que é avaliado é se você entendeu com profundidade a proposta da redação. Então, quando você não coloca isso, você já vai perdendo pontos. O sistema calcula automático a nota, tá? Por isso que eu não vou lembrar. Eu lembro da de gramática, que é mais comum. Mas eu não vou lembrar agora dessa de descontar o tema. Eu mandei os dados para lá e eu esqueci. Então, vamos agora analisar a estrutura do texto. Por quê? É outro ponto que a gente observa. A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Leidiane, uma introdução. você falou que tem que colocar em todos os parágrafos, certo? Certo. Só que, por exemplo, se eu não tiver mais sinônimo para usar, aí pode repetir lá embaixo, por exemplo, no desenvolvimento 2. Pode. A redação ela é uma questão de sonoridade. Então, se você usar patrimônio público na introdução e no terceiro parágrafo, não tem problema, porque nem todo tema você vai ter 4, né? Um para cada parágrafo. Então, você pode retomar. Você só não pode fazer repetição quando estiver muito perto uma da outra.
Aí você volta lendo e vê se não está repetitivo. Mas se você colocar uma vez aqui, outra no terceiro parágrafo, não. Entendeu? Sim. Então você pode repetir desde que não comprometa a sonoridade do seu texto. Então vamos lá. A história de um povo é mantida viva durante gerações por meio de fotos e memórias. Estes, muitas das vezes, registrados através de fotografias. Lembra da última aula? Eu vou usar quando eu for mencionar algo. Lembro. Quando eu vou retomar, é o esses. Esses, muitas vezes, eu não preciso colocar das vezes. Por quê? Porque eu tenho que ser sintética, eu tenho que economizar palavras. Esses, muitas vezes, registrados através de fotografias. Através é no sentido de atravessar. Aqui é por meio. Como a gente já usou por meio, você deve buscar outra palavra que não fique repetitivo. Registrados, gerações por meio de fotos e memórias. Registradas por imagens. Alguém tem alguma sugestão aqui? Só para não repetir? E não usar o através? Gente, você pode ficar com o microfone aberto, fica à vontade, tá? Ó, através é igual ao sentido de atravessar. Através de fotografias e documentos, que devido ao seu valor histórico, ao seu valor histórico, tem vírgula, que devido ao seu valor, pode deixar assim, que devido ao seu valor histórico, se tornam patrimônio público. Para assegurar tais acervos, é fundamental que a população e o poder público prezem por sua manutenção e segurança. Entre uma frase e outra, a gente sempre usa conectivos. Então, por exemplo, assim, para assegurar os acervos é fundamental que a população e o poder público prezem por meio da manutenção e segurança. Falando de estrutura, a intenção aqui, pelo que está escrito, é falar em um parágrafo da população preservando o patrimônio e a memória, e o outro parágrafo falar de poder público. Essa foi sua intenção, Sibeli? Só que eu não soube abordar bem, né? Sim. A gente vai ter uma aula sobre eixos temáticos. Eu estou pensando em passar essa aula para a próxima semana, porque na verdade ela é depois. Para vocês entenderem os eixos temáticos, que a gente precisa construir repertório rápido. Inclusive, no Drive tem lá, tá? Para vocês acessarem. Acessarem várias atualidades para ajudar no repertório. Ó, então vamos lá. Os dois argumentos aqui tá bom. A estrutura aqui desse parágrafo. Aqui, quando você apresenta a introdução, gerações por meio de memórias, esse das vezes registrados através de fotografias e documentos. Se você tivesse colocado aqui patrimônios públicos, já melhorava. Por quê? Você vai apresentar o tema e vai fazer uma afirmação sobre ele e vai colocar os dois argumentos. Essa que é sempre a estrutura. Tema, tese, argumento 1, argumento 2. A gente vai marcar uma monitoria, a gente vai escrever um texto juntos, tá? Acho que ajuda. Então, aqui, ela tem que falar sobre a ajuda da população. É importante que todas as pessoas tenham consciência que preservar o bem público é uma forma de garantir que toda a sociedade a letra que não ficou legal, tá? Tenha a oportunidade de conhecer o passado
por meio de ou por fatos que aconteceram e estão documentados. Ah, não, é fatos. Fatos que aconteceram e estão documentados. Essa frase ficou muito longa, mas a intenção de já começar retomando por pessoas, porque aqui tá população e aqui pessoas, isso demonstra que você entendeu o projeto de texto. Parabéns. Então, essa parte aqui a gente já está alinhado. Vocês têm dúvida nisso daqui, gente, da gente retomar essa parte amarela no primeiro parágrafo para anunciar nosso argumento? Vocês podem abrir o microfone, pessoal. Senão eu acho que a internet caiu. Essa palavra aí é terá, que toda sociedade terá a oportunidade. Tá. É importante que todas as pessoas tenham consciência que preservar o bem público é uma forma de garantir que toda a sociedade terá oportunidade. Sociedade e oportunidade. Percebe a sonoridade? Idade. Então, Você mas pode colocar aí não pode? Mas você Não. perde ponto por isso. Sim. Tá. Falha de sintaxe. Tem que buscar um termo adequado. Aí você substitui, por exemplo, pode garantir que toda a sociedade possa conhecer o passado. Entendi, nem imaginava nisso. Eu tava mais pensando assim na questão dos sinônimos, né? De não ficar repetitivo, nessa questão. Sim, vamos pôr aqui também, ó, texto, sonoridade. Todavia, vírgula. Sempre depois desse conectivo que começa aqui, a gente coloca uma vírgula. Da mesma forma, aqui, ó, sempre que você começar o segundo parágrafo, você tem que colocar um conectivo para introduzir. Você pode colocar um nesse sentido, você pode colocar inicialmente, você pode colocar em primeiro plano. São termos que a gente usa para introduzir o seu parágrafo, tá? Então, esse aqui já está começando com o conectivo, mas esse também é obrigatório que comece. Aí embaixo. Todavia, é preciso vontade política, investimentos financeiros, para que tragédias como o incêndio que ocorreu no Museu Nacional sejam evitados. É inadmissível que conteúdos de valiosos sejam extintos por falhas de segurança. O argumento tá ótimo, a gente só precisa de uma referência, né? Articular ele com a redação, mas o caminho aqui tá muito bom já. O que a gente, poder público, fazer manutenção à segurança. Você tem que retomar o poder público aqui nesse parágrafo, ó. Você falou, né, vontade política, mas não é vontade, a gente precisa de ação política. Então, esses termos genéricos, eles inviabilizam a sua argumentação. Então, você pode ações políticas. Ou outro termo. Então, aqui você precisa ações políticas. Retomar lá, ó, para fazer manutenção e segurança. Isso aqui também tem que estar. E aí você retoma aqui. Aqui, então, você não falou da importância de ter manutenção, que deveria ter colocado. Então, a organização do sentido tá bom. Alguns termos aqui que não estão certo, faltou conectivo, a escrita tá boa. Continue fazendo redação nota 1000 e a gente vai treinar daqui a pouquinho a fazer um parágrafo juntos. De argumentação, para treinar, para vocês poderem reescrever os textos.
Até aqui, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer sugerir alguma coisa? É importante que vocês falem, senão o monitoria não faz muito sentido. Então, Cibele, na verdade, eu tô curioso para você corrigir a minha. Vou corrigir. Você falando comigo, né? Sim. Tá. Portanto, é dever de todos, a comunidade, estimular a leitura, a visita a espaços históricos, para que desde a criança aos idosos, essa construção aqui não ficou interessante, para que todos, sempre economizar palavras, não caçem rodeios. Coloco aqui na adequação vocabular, para que a gente seja mais sintético. Pois é, mas era para gastar a linha. Não, tem que ser o contrário, Sibeli. Você vai ver que vai te faltar a linha daqui a pouco. Então, mas aí quando a gente vai fazer a conclusão, a gente viu que vai sobrar bastante linha. Aí, no caso, a gente não enrola, não fica fazendo esses rodeios, não, só tem que ver o que está de errado lá com o desenvolvimento, que foi pouco, algo assim. Sim, porque se você escrever um texto bom, não vai sobrar muita linha, não. Porque pelo menos quatro frases tem que ter em cada parágrafo. A gente vai ver isso aqui agora, que eu vou construir um parágrafo junto com vocês para fixar. Mas a gente tem que economizar termos, porque esse texto aqui foi o primeiro que vocês fizeram. Vocês ainda não tinham aprendido a citar. A gente precisa colocar outra área do conhecimento, né? Então, a gente precisa citar. Aqui não tem. Então, só aí já ia aumentar umas 8 linhas no texto dela. Umas 5, pelo menos. Aqui, Sibeli, outro ponto é, eu tenho que colocar o verde e o amarelo. O verde, você fala das pessoas. Aí você colocou aqui, comunidade. Muito bem. Não, amarelo que é a comunidade. Para que as crianças, idosos, interesse e o poder público zelar pela integridade das obras. Muito bem. Você retomou. Então, quanto à estrutura, Sibeli, perfeito, tá? Muito bom. A gente vai afinar as outras coisas. Tá faltando conteúdo, que foi a primeira aula, você ainda não tinha aprendido a citar, fazer analogia. A gente vai dar uma treinadinha. E... O que eu ia falar? Esse barulhinho aqui me desconcentrou. Tá muito bom, só essas adequações vocabulares, conectivo que tem que ter. A gente vai aprender a citar melhor agora. A Cibele, notem que ela usou modalizadores, gente. Vou destacar aqui só para reforçar o quanto isso é importante. E ela fez bem direitinho, ó. Fotos, memórias, muitas das vezes registradas em fotografia, documentos devido ao seu valor histórico, segurança. Esse é fundamental aqui, ó. Vou de rosa, de vermelho. O é fundamental, que a população, poder público na manutenção. O é importante é o outro modalizador que ela usou. É possível mais um modalizador. Então, aqui, ó. É preciso, de novo, modalizador. Ai, que você quer que não é preciso, modalizador. O é inadmissível ficou muito bom aqui, ó, outro modalizador. Então, são valiosos, outro modalizador. Muito bom, Cibele. Esse uso de modelizadores é a estrutura. Então, agora a gente só vai aperfeiçoar e acrescentar as informações da última aula. Quer comentar alguma coisa, Cibele? Alguma dúvida que ficou para trás?
Não, assim, a questão mais também é sobre esse parágrafo que você falou que tá as palavras, né? Por exemplo, tem um ali em cima que era através, que eu deixei o A de um lado e o través do outro. Eu acho que é lá no início. A Aqui. segunda linha. Então, aí eu teria que colocar, tipo assim, mais aí, né? Não poderia partir a divisão dessa forma, porque eles estão entendendo que eu não sei dividir se não for com, né, tipo assim, o tra, né? Porque o que não pode, porque você tem que chegar até o finalzinho da linha. Então organiza para você não passar e chegar até o final da linha, entendeu? Igual tá Entendi. vendo que tem uns que estão passando? Uhum, É isso que não pode. Você entendeu que o através não existe nesse sentido entendi. aqui? Mas através, ele não é, tipo, sinônimo de por meio, não? Não, Não. Na fala pode ser, mas na gramática não. Desconta tá. ponto. Isso daí atrapalha muita gente, porque como a gente fala assim, né? A gente tende a escrever assim também. Então vamos para o próximo texto, pessoal. Esse tema aqui é o último, Charles. É sim. Os avanços da ciência e tecnologia na área da saúde vendo sendo construído desde o Brasil colônia até os dias atuais. Vendo sendo. Evita esse tipo de construção com gerúndio, tá? Porque o gerúndio ele dá essa ideia de continuidade e ele tem um fenômeno que chama gerundismo, que a gente usa muito. Então, assim, quando for possível, a gente tem que treinar isso de usar menos palavras também, mas não usa o gerúndio. Então, aqui, ó, os avanços da ciência e tecnologia na área da saúde foram construídas desde o período colonial. Ou constituem-se desde o período colonial. Ou seja, evitar o gerúndio no seu texto. Os avanços de ciência e tecnologia na área da saúde vêm sendo construídos desde o Brasil colônia até os dias atuais. A saúde antes de 1808 era basicamente desenvolvida por boticários, jesuítas e pelos pajés. A vinda da Real Família Portuguesa no início do século XVIII para o Brasil foi o início do desenvolvimento tecnológico e científico. Porém, em 1822, o Brasil obteve sua independência perante a coroa portuguesa. E então passou a gerir seus recursos, esses sendo investidos no próprio país. No entanto, o modelo de saúde inicialmente desenvolvido era extremamente hospitalocêntrico, apoiado na figura do médium de forma curativa e excludente. Sua escrita está ótima, tem poucos erros aqui que eu já vou voltar corrigindo, mas a gente vai ajustar o modelo de texto, tá? Nesse sentido, a saúde era afetada apenas em hospitais, ofertada apenas em hospitais, segundo o modelo fleximeriano, onde as ações curativas sobrepunham-se às ações de promoção da saúde e na prevenção de doenças, essas defendidas por Carlos Chagas. Paralelo a isso, somente tinham direito à saúde os que contribuíam com o CAPS ou bem afortunados em seu podiam pegar sua assistência médica, excluindo os demais antes da sociedade. Esses demais entes da sociedade. Esses dependentes da filantropia exercida pelas Santas Casas de Misericórdia. A partir dos problemas apresentados, há necessidade de uma saúde direcionada à atenção básica à saúde de um direito de todos, em dever do Estado, assegurado por ações de promoção, proteção e recuperação, assegurando integridade e equidade de assistência, sem esquecer as ações curativas, essa sendo
o pilar da criação do SUS pela Constituição. Primeiro ponto. Só pelo que eu falei do Cibele, vocês percebem alguns erros que a gente já pode mencionar? Quero deixar com vocês esse pedaço para vocês treinarem também. Ô, professora, Sim, eu cometi alguns erros, repetindo saúde e na mesma frase. sim. Além disso, você viu a correção de correção do texto da Cibele? Desde o começo? Sim, O que você identificou aqui que eu marquei nela e também tem o seu? Quanto à estrutura, quanto à organização, etc. meu parágrafo de introdução ficou muito grande. Sim, ficou desproporcional, né? Sim, E os porque eu queria modalizadores? contextualizar a história. Sim. A gente tem que escolher um tópico específico da história para relacionar. Porque aqui você usou o parágrafo quase inteiro, né? Então, é assim, Sim. umas 3 linhas para a gente contextualizar, umas 2 para relacionar com o tema e depois fechar. Vamos fazer um para treinar aqui rapidinho. E outra coisa, Charles, seu texto, você percebe que você não fala sua opinião, você só conta a história. Sobre o quê? Você percebe que no seu texto você não coloca a sua opinião, você somente conta a história. Tá mais para um texto, como é que chama? Expositivo, né? Expositivo, isso. Isso. Então, para um texto expositivo, você teria que somente organizar aqui os parágrafos e deixar eles harmônicos. Mas esse texto ele não é um texto dissertativo argumentativo por isso. Você fala sobre algo, mas você não defende uma ideia, um ponto de vista. Tá bom? Tá bom. Esse é um. Começou aqui com os conectivos. Muito bom. Faltou começar com conectivo conclusão também, tá? Porque é um portanto. A Constituição Federal você tem que escrever por extenso, tá? Eu escrevo assim durante a aula para economizar o tempo, mas você tem que escrever por extenso. O SUS também? Sim. Qualquer termo que você usar pela primeira vez, você tem que escrever por extenso e depois que você pode usar abreviado. Então, aqui, ó. CAPES também. Qualquer um, exato. Vou colocar a bolinha aqui no comentário. Ô, gente, alguém teria um tempo para criar uma pasta no Drive para a gente? A letra tá legível? Sim, a letra tá boa. Dá para melhorar o seu O com lá. Porque esse ofertado aqui, ó, não tá muito bem esse A. Ah, entendi. Toda E sobre a terminação das linhas? Tá bom, tá bom. Aqui poderia melhorar, ó. Onde tá a mãozinha. Isso aí é coisa simples que você vai melhorando ao longo do tempo. É o primeiro texto depois de 25 anos. Então, ver como que o texto de vocês vai melhorar, gente. É só fazer as cópias e fazer sempre a reescrita. Eu preciso de uma pasta no Drive que eu tô com muito sem tempo para criar. O que acontece? A plataforma, eu pago por cada texto que vocês enviam. Então, eu vou deixar vocês reescreverem todos os textos que eu corrijo por lá, mas ao invés de vocês postarem na plataforma, vocês vão mandar no Drive, entendeu? Postar na pastinha. Aí eu vou corrigindo aos poucos e deixando lá. Ou no monitoria também a gente vai corrigindo as reescritas de vocês, entenderam? Sim ou não?
Porque todo texto você tem que fazer ele de novo. Por exemplo, esse da Sibeli que eu acabei de corrigir, ela tem que refazer com as correções. O seu é o mesmo caso, porque não adianta você escrever um texto só, eu corrigi e pronto. Tem que fazer de novo, entendeu? É isso que alavanca a nota de vocês vão ver. Essa citação de Carlos Chagas foi certa? Agora eu vou corrigir com você mais gramática. O que acontece? Você não falou em nenhum ponto aqui sobre o bicentenário da independência. Então, a palavra-chave do tema tem que estar em todos os parágrafos. As palavras-chave. Eu achei que ele, com certeza, né, ele deve ser da área da saúde, porque ele abordou muito bem assim, a questão da fundação do SUS, né, a história do SUS. Mas eu acredito que se esse tema fosse sobre alguma coisa relacionada ao Sistema Único de Saúde no Brasil, ele ia ter uma nota muito alta, né, nessa avaliação. Só que como foi a questão do bicentenário, né, eu acho que só nesse primeiro parágrafo que ele falou um pouco da família real, que é a questão assim, né, da dependência. O resto ele ficou muito mais apegado assim à questão do SUS, para melhorar o SUS, né, a questão assim da saúde, do que da própria independência, né? Assim, que eu acho que era o tema central. Sim, exato. Eu concordo, Sibeli, eu fugi bem do tema. Percebe por que eu exijo que todas as palavras-chave estejam em todos os parágrafos? Exatamente, para não fugir do tema. Exato. E aí, ó, aqui eu não vou conseguir fazer isso aqui do da Sibeli, que é marcar, tá vendo, com cor? Ô, gente, vocês podem fazer, sabe o quê? Baixar esse aplicativo aqui, ó. Foxit. Ele é de graça, dá para fazer isso que vocês estão vendo eu fazer, para vocês colorirem os textos de vocês, porque isso aqui, ó, é muito importante. Para vocês visualizarem o que vocês estão fazendo, sabe? Que aí vocês não vão se perder na estrutura, vocês vão ver os modelizadores, vocês vão ver se na conclusão tem o verde ou o amarelo. Porque a conclusão, quando ela não retoma exatamente a sua introdução, você perde ponto. Então, são alguns detalhes que a gente vai ajustando e as cores, elas fazem com que isso vai bem mais rápido. E a questão gramatical, como é que tá? Agora eu vou marcar as questões gramaticais para vocês. Ó. Os avanços da ciência e tecnologia na área da saúde vêm sendo, já falei, construído desde o Brasil colonial até os dias atuais. Desde o Brasil colônia, eu aconselho que você coloque desde a colonização. Que é um período histórico que a gente tem que escrever com letra maiúscula. Porque Brasil colônia não é um período histórico, mas dependendo do corretor, ele vai te penalizar por causa da letra minúscula. Então é melhor fazer algo certeiro, que é colocar o período histórico sempre com letra maiúscula. Eu já vi Brasil colônia escrito com letra maiúscula e já vi Brasil colônia escrito com letra minúscula. Mas, dependendo do corretor, se você entrar com recurso por causa de 0,25, ele não vai te dar. Então, prezem por usar os períodos históricos direitinho e com letra maiúscula. Agora, vão anotando aí os pontos de vírgula que vocês já vão aprendendo antes da aula de vírgula. A saúde, antes de 1808, não está indicando tempo? 3 palavras, olha, para indicar tempo. Eu ponho entre vírgulas. Era basicamente desenvolvida por boticários, jesuítas e pelos pajés. A vinda da família, a letra que não ficou legal, da real família portuguesa, início do século, eu marcando o tempo, para o Brasil, foi o início, repetição, do desenvolvimento tecnológico e científico. Porém, em 1822, o Brasil obteve sua independência perante a coroa portuguesa e, então, passou a gerir seus recursos, esses sendo investidos no próprio país. No entanto, sempre depois do conectivo de põe a vírgula, o modelo de saúde inicialmente desenvolvido era extremamente hospitalocêntrico.
apoiado na figura do médium de forma curativa e excludente. Nesse sentido, a saúde era ofertada apenas em hospitais, segundo o Tá modelo. dando eco aqui por conta dos outros microfones ligados. Vocês desligam aí, doutor? Gente, com licença, na hora que vocês forem falar, vocês ligam, tá bom? Essa parte aqui da sigla eu já falei. Nesse sentido, a saúde era ofertada apenas em hospitais segundo onde as ações curativas sobrepunham-se, não eram várias? Coordenação verbal. Sobrepunha a quê? As ações, crase, de promoção da saúde e da prevenção de doenças, essas defendidas por Carlos Chagas. Paralelo a isso, somente tinham direito a quê? A saúde, crase. Os que contribuíam com a CAPES, ou os bem afortunados que podiam pagar pela assistência médica, excluindo os demais entes da saúde. Esses dependentes da filantropia exercida pelos santas casas de misericórdia. A partir dos problemas apresentados, aqui o portanto, coloquei o conectivo, a necessidade de uma saúde direcionada para a atenção básica fica melhor. Para a atenção básica à saúde, o direito de todos, o dever do Estado, assegurado por ações de promoção, proteção e recuperação. Ao gerúndio de novo, integridade e equidade de assistência, sem esquecer as ações curativas, essa sendo o pilar da criação do SUS pela Constituição. Então, assim, a escrita está boa gramaticalmente, só esses pontos que eu marquei, porém o texto foge totalmente da estrutura dissertativa argumentativa. Então, rapidinho aqui, eu vou abrir um documento e a gente vai tentar montar um esboço para que vocês façam esse tema com mais tranquilidade. Alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário aqui? Algum detalhe que vocês querem falar desse texto? Não? Gente, vocês estão muito calados, tá? O bicentenário da independência. Tá aqui. Ô, professora, Oi. pelo que você percebeu, eu tenho um pouquinho de dificuldade com vírgula, né? Faltou um monte de vírgula aí também. Eu vou dar aula de vírgula, vocês não vão errar vírgula nunca mais, gente, porque a aula de vírgula é a minha preferida. Ah, que bom. Olha, pessoal, vamos fazer então. O tema da redação era bicentenário da independência, né? Leidiane, Oi. eu queria perguntar, pode estudar o tema antes de fazer a redação, quando a gente não tem muita familiaridade? Deve estudar. Perfeito. Aqui, qual que é o tema inteiro mesmo, gente? Até eu pegar ele aqui vai demorar. A frase, vocês lembram? Não, né? Eu gosto de pegar o tema na íntegra para mostrar para vocês. Só um minuto. Aula 3, não foi? Gente, eu vou mostrar para vocês umas estratégias que o próprio texto de apoio vai ajudar a gente a escrever esse texto. Olha, vamos observar como o texto de apoio direciona a nossa argumentação. Aí, rapidinho, a gente faz o esboço.
Por quê? A gente precisa criar o hábito de entender. Aqui tem 4 textos, né? Vamos ler pelo menos 3. Olha só. Vou aumentar aqui o tamanho. Esse tamanho vocês conseguem ver daí? Ó, o tema: Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Ou seja, eu tenho que abordar essas palavrinhas aqui no meu texto. Então, a gente vai pensar em como colocar. Primeiro texto de apoio, o que ele traz? Historiadores da ciência consideram que a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, assim como o episódio da independência em 1822, foram momentos marcantes que experimentassem uma nova dinâmica no desenvolvimento das ciências e da educação. Vocês leram esse texto para fazer a redação? Já? Ou não? Vocês acham que vai ficar cansativo ler ou vocês querem fazer sem ler? Falem para mim. Vocês querem que leia ou não? Por mim, pode ler. Sim. E os outros? Vou marcando as palavras-chave, então, que pode direcionar a gente de alguma forma. Gente, fala em si mesmo, tá? Historiadores das ciências consideram que a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, assim como o episódio da independência em 1822, foram momentos marcantes para que se experimentasse uma nova dinâmica no desenvolvimento da ciência e da educação, já que até aquele momento o Brasil não possuía instituições científicas. Em 1808, foram criadas escolas médicas na Bahia e no Rio de Janeiro, que anos mais tarde deram origem às primeiras faculdades de medicina no Brasil. Também em 1808 foi criado o Real Horto, mais tarde Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para aclimatar espécies e produzir sementes e mudanças para a produção agrícola, especiarias e ornamentação. Em 1810, a Academia Artilharia, Fortificação e Desenho foi transformada em Academia Real Militar, que mais tarde deu origem à Escola Politécnica, atualmente vinculada ao UFRJ. A Biblioteca Real, atual Biblioteca Nacional, também foi criada em 1810. Em 1818, criou-se o Rio de Janeiro, o Museu Real, hoje Museu Nacional, que aos poucos constituiu um acervo de ciências naturais e de antropologia, como se observa todos os eventos fundamentais para o desenvolvimento das ciências no Brasil, como antes da independência. Só com esse primeiro texto de apoio, o que a gente observa? O que a gente tem que começar a exercitar? Fazer um paralelo com a realidade atual. A gente vai falar de bicentenário da independência, então o Brasil tem 200 anos. E a gente vai falar de ciência, tecnologia e inovação. O que vocês percebem nesses 200 anos que vocês podem usar como argumento para a redação? Por exemplo, o que melhorou e o que não melhorou? É um raciocínio que a gente pode colocar na redação. Um parágrafo a gente fala que tivemos avanços e a gente compara o passado com o presente. O outro, a gente pode falar, por exemplo, que a gente ainda não tem tecnologia para refinar petróleo, por exemplo, mesmo depois de 200 anos de independência. Aí eu tenho que provar, né? Então, a gente pode comparar o passado com o presente e relacionar com o bicentenário. Vocês entendem isso que eu falei? Porque a gente precisa argumentar, criticar de alguma forma, né? Fazer um juízo de valor a respeito desse tema. Na área da ciência, tecnologia e inovação, o maior desafio do Brasil é na elaboração e a implementação de uma política de longo prazo que permita o desenvolvimento científico e tecnológico para alcançar a população e que efetivamente tem um impacto determinante na melhoria das condições de vida da sociedade. Esse é um processo que vem se aperfeiçoando com o tempo e que, cada vez mais, evidencia o grande potencial de geração de desenvolvimento e inclusão social do investimento público e privado em ciência e tecnologia.
Gente, se a gente está desde a colonização tentando buscar um avanço tecnológico, atualmente a gente não tem um descrédito na ciência, mostrado inclusive na pandemia. Então, sempre que vocês pegarem um tema, tentem buscar uma referência histórica e fazer o paralelo entre passado e presente. A questão da educação, na época da colonização, em que os índios eram forçados a aprender a língua do dominador, a língua portuguesa, e eram obrigados a estudar na marra, então tinha essa opressão intelectual, a catequização forçada do índio. Hoje em dia, a gente não tem uma educação forçada, mas a gente tem uma educação de baixa qualidade, com cortes de verbas, inclusive. Então, trazer esse contraponto. Como que era lá, na época da colonização, como está agora, 200 anos depois? Eleger ciência, tecnologia e inovação como uma escolha estratégica para o desenvolvimento do país implica priorizar investimentos nesse setor para recuperar o tempo perdido e avançar aceleradamente na geração e na difusão de conhecimentos e inovações, em especial quanto à incorporação da produção. Significa também advogar em prol da importância da ciência, da tecnologia e da inovação como fator de integração das demais políticas de desenvolvimento do Estado. Segundo o sociólogo brasileiro Fulano de Tal, a fundação efetiva da comunidade científica brasileira se dá com o surgimento das universidades, gerando assim a profissionalização da ciência brasileira. Para ele, as universidades existentes durante o período colonial brasileiro possuíam características herdadas da tradição ibérica, apegada à religião e, de certa forma, distante do pensamento reflexivo e crítico. A gente pode também associar isso, que naquela época, esse modelo de ensino apegado à religião e que não era reflexivo e crítico, e atualmente a gente, embora busque, né, os documentos oficiais do governo, busquem promover uma educação reflexiva e crítica, há ainda, igual naquela época, muita intolerância religiosa, intolerância de vários tipos. Então é interessante a gente sempre ler os textos motivadores, porque às vezes a gente vai usar ele para algum outro tema que vier a cair. Então, essas coisas que a gente vai lendo, marcando, anotando, a gente não esquece. Então, por isso que é importante a gente ler, marcar, pensar um pouquinho. Continuando. No início do século XX, em 1900, funda-se o Instituto Oswaldo Cruz, institucionalizando a pesquisa científica no Brasil. Os anos de 1930 marcaram uma revolução no método científico brasileiro, fazendo o Brasil acordar de seu sono colonial e romper com o passado alienígena, como diz o escritor Paulo Prado. Em 1935, cria-se a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E diversos professores estrangeiros acabaram por vir lecionar nas universidades brasileiras, e a primeira grande massa crítica com pensamento científico foi formada no Brasil. Oswaldo Cruz foi o médico brasileiro principal responsável pelo fim da febre amarela, da varíola e da peste bubônica no Brasil. Voltado principalmente para as questões de saúde pública, o cientista foi sanitarista, epidemiologista e bacteriologista. Resiliência. Essa tem sido a principal característica da ciência brasileira nos últimos anos. Segundo Fulano de Tal, professor emérito da USP, coautor do relatório os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo no período de 2014 os números mostram que, mesmo com uma redução drástica dos orçamentos destinados à ciência e tecnologia, a produção científica no Brasil continuou crescendo, pelo menos até agora. Dado de 2018. Mas foi acessado em 2022. Olha só, a gente precisa então abordar no nosso tema essas palavras-chave:
ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tecnologia e inovação estão meio que ligadas. Então, vamos lá pensar em como fazer isso. Introdução primeiro. Vocês leram o tema aí. Bicentenário da Independência. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Essas palavras, na íntegra, elas devem estar na introdução. Como que vocês escolhem contextualizar o tema? Como que a gente pode começar a falar isso daqui? Com uma referência histórica, com um conceito. Como que eu posso começar apresentando o meu tema? Hein, gente? Ó, uma sugestão. O bicentenário. Eita. Ô, gente. Se vocês não falarem, não vai dar para fazer isso aqui não, tá? O bicentenário da independência. O que esse bicentenário da independência representa? Representa para os brasileiros? Vamos só apresentar o tema de vermelho. Depois eu troco a cor para fazer uma tese. Charles, você colocou várias referências no seu texto. O que você acha que a gente pode colocar aqui? Tá baixinho? Será que é o meu notebook? Fala de novo, por favor. Falei que ele avisou aí que o microfone dele não tá funcionando. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Sim? Eu não consegui ouvir. Eu sim. Ô, gente, ontem caiu água dentro da minha mochila e meu notebook estava lá dentro. Será que ele estragou? Quem mais está conseguindo ouvir ele? Ô, Leidiane, Oi. Ai, quando eu coloco no computador aqui, meu microfone não tá funcionando. Aí agora eu passei pro celular aqui, agora tá funcionando. ah, tá. Ó, vamos apresentar o tema, pessoal. Vamos juntos, foi bem rápido. É o Matheus que eu não consegui ouvir. Será que você consegue falar mais alto ou escrever no chat? Tá me ouvindo agora? Tô. Como que a gente vai apresentar o tema aqui? Pode inventar, gente, encher linguiça, entendeu? A gente só precisa de uma definição para colocar o tema aqui na primeira frase. Eu costumo colocar Leidiane. referência. Qual referência sugere? Então, só que aí esse tema seu aí tá difícil. Quando vocês não souberem referência, vocês colocam definição do tema. Ou seja, você falar o que é. Que é o mesmo que uma apresentação. Charles ia falar alguma coisa?
Não, tranquilo. Então, termina essa frase aí para mim. Não? Ó, o bicentenário da independência representa para os brasileiros um momento importante para refletir acerca dos progressos e desafios referentes à ciência, tecnologia e inovação. Eu já não apresentei o tema? As palavras-chave já não estão aí? Assim. Vocês conseguem colocar uma referência, gente? Histórica? Porque aqui, ó, se eu vou falar que eu vou refletir acerca dos progressos e dos desafios, eu tenho que fazer um parágrafo falando dos progressos e um parágrafo falando dos desafios, percebe? Ô, Leidiane, Oi. como a Cibele falou, eu só sei referência da área de saúde. Se você pode me perguntar qualquer coisa da área de saúde aí nesse período, por isso que eu levei o meu texto sempre para o lado da saúde. Entendi. A gente pode falar de ciência, tecnologia e inovação e falar da saúde junto. Mas a gente pode falar também do desenvolvimento sustentável. Entendi. Porque, por exemplo, nesse período aí, início da independência, nós tivemos um médico chamado Manuel Vieira da Silveira, que foi o primeiro médico do Brasil e ele que instituiu o controle dos portos, que acabou com algumas epidemias. Depois veio o Oswaldo Cruz, que mexeu com as vacinas lá da varíola e erradicou a febre amarela naquele momento da história. Depois veio o Carlos Chagas, que veio com a ideia de promoção e proteção da saúde. Antes era só uma saúde curativa. Mas, assim, sobre outros meios, eu não... Entendi. Ó, vamos fazer a introdução e o resto vocês desenvolvem. Eu vou apagar aqui e colocar da forma tradicional que a gente está fazendo. O bicentenário da independência representa, para os brasileiros, um momento importante para refletir acerca acerca do bicentenário, muito importante para refletir acerca. Como que a gente fala refletir acerca da história do Brasil? O que vocês acham de colocar refletir acerca do percurso histórico? História.
bicentenário da independência representa para os brasileiros um momento importante para refletir acerca da história que envolve grandes. Que envolve o quê, gente? Ajudei. Vocês têm que ter essa capacidade de apresentar o tema em uma linha, 2 linhas no máximo. Parece fácil, mas não é não. Não. Quando a gente tem uma referência para colocar, fica mais fácil, mas uma referência para falar de bicentenário, quando não houver, a gente faz isso daqui, define. Bicentenário representa para os brasileiros um momento importante para refletir acerca da história que envolve grandes Olha se vocês acham que tá bom a apresentação do tema. Eu acho que ficou bom. Aí a gente termina de colocar as palavras-chave do tema. O que eu vou falar? Nesse sentido, cabe analisar. Olha só se meu S parece um Z, gente. Cabe analisar. Aí, se a gente for falar só de desafios, a gente fala de desafios. Se for falar só dos avanços, a gente fala dos avanços, de acordo com o que vocês acharem melhor. Então, nesse sentido, cabe analisar os desafios ou avanços que envolvem a ciência, a tecnologia. Ou aqui a gente coloca os dois argumentos, acho que é melhor. Nesse sentido, cabe analisar os desafios e os avanços que se referem à ciência, tecnologia e inovação. Olha aí o que vocês acham. Ó, desafios, um argumento.
avança o outro. Um parágrafo fala dos desafios da ciência, da tecnologia e da inovação, e no outro parágrafo fala dos avanços. Agora é interessante fechar o parágrafo. Como que você sugere? O fechamento é só a sonoridade. Só uma encheção de linguiça, a fim de não sei o que, não sei o que, não sei o que, algo assim. Eu coloquei no que se refere, mas referentes, eu economizo letra. Referentes a ciência, tecnologia e inovação. De modo que... Por que é importante analisar essas coisas, gente? Só para finalizar meu parágrafo aqui de verde. Eu achei que era só até a inovação, que já tinha... Pelo menos 3 frases, gente. Uma a gente apresenta o tema, a tese já está aqui já, né? É um momento importante e uma afirmação. Já considero que faça uma afirmação acerca do tema. Mas meu parágrafo não está fechado, não. Nesse sentido, cabe analisar os desafios e os avanços referentes à tecnologia e inovação. Com 2 frases só, tá pouco. A gente coloca pelo menos mais um. Por questão de sonoridade mesmo, mais um período. Ai, olha, uma injeção de linguiça. Como a gente pode terminar? Vocês estão me escutando? Agora sim. Ah, tá. Porque eu estava falando e não estava dando. Eu coloquei aí no chat, para terminar esse parágrafo, assim, a fim de buscar maior qualidade de vida para a população brasileira. Utilizar a referência ciência. Mas analisar isso. Ah, não acredito que apagou. O que estava escrito aqui, gente? Já esqueci. Cabe analisar os desafios e avanços a referentes. A ciência e tecnologia, a fim de melhorar a qualidade de vida. Você acha que não vai fugir do assunto aqui, não? Porque eu pensei aí, baseado na redação que o colega mandou, aí como avanços, aí ele já podia abordar o avanço na saúde, aquela questão toda, né? Que antes a saúde era direcionada, né, a um grupo específico de pessoas, e aí teve o avanço nessa questão. Já seria um tipo de argumentação, né? E aí teria que ir para outros temas também. Acho que podemos colocar aqui, Sibeli. Ô, gente, eu vou deixar assim, porque a borrachinha não quer apagar. Deixa eu ver o que acontecer. Eu só consigo apagar se for tudo. Apagou, eu.
É, referentes à ciência, tecnologia e inovação. De modo a melhorar aí população não pode colocar porque tem inovação, né? Sociedade? A qualidade de vida da sociedade. Assim. Ou da nação. Ah, não. Ela acabou de falar nação. Da sociedade. Lê aí, olha se tá bom. O centenário da independência representa para os brasileiros um momento importante para refletir acerca da história que envolve grandes problemáticas do país. Nesse sentido, cabe analisar os desafios e os avanços referentes à ciência, tecnologia e inovação, de modo a melhorar a qualidade de vida da sociedade. Ótimo. Aí, eu não vou fazer outro parágrafo, não, gente, porque senão vai demorar muito, tá? O que vocês vão fazer? Inicialmente, tem que começar com o conectivo, né? É importante ressaltar aqui, ó, os desafios que envolvem essa questão. Aí vocês vão escrever. Aí no segundo parágrafo vocês vão colocar, além disso, terceiro, né? Ou, no entanto, eu só vou usar no entanto, gente, quando eu for trocar, colocar um ponto negativo e um ponto positivo. Então, eu vou falar de desafios, agora eu falo de avanço. No entanto, também há avanços, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque aí você vai estar pegando o argumento 2. Entende? Deu uma esclarecida aí. Deu? Ah, deu uma esclarecida, sim. Então, vocês vão fazer essa, depois a gente vai marcar outra monitoria, que aí eu ajudo vocês a fazer o segundo parágrafo aqui. Então, vocês façam essa redação seguindo isso, ó. O tópico frasal é a primeira frase do parágrafo, e ele tem que ter os seus 2 argumentos. Essa redação ela tem que ser enviada até amanhã ou depois desse prazo não dá para enviar? Não, eu coloco sempre 7 dias depois que eu posto. Aí vocês podem enviar até quinta-feira. Beleza. Ô, professora, Oi. eu posso refazer a minha? Pode. Você postou na plataforma? Postei. Eu te mando pelo WhatsApp. Ó, vou criar um drive, gente. Vou postar esse trem aqui no grupo, tá? Essa tela. Eu vou criar um drive. Vou criar um drive e lá vocês vão postar as reescritas de vocês, entendeu? Porque eu não posso aceitar reescrita na plataforma, porque senão vai ficar caro para mim, vou pagar por cabeça. Aí, eu vou corrigir as redações de vocês na plataforma e vocês vão enviar a reescrita do texto no drive. Aí eu vou corrigindo, vocês vão ver lá. Bom que vocês veem dos colegas também. Quando eu não corrigir no drive, a gente corrige assim, simultâneo, 2 por dia, rapidinho. Vocês vão tirando dúvida, acho mais produtivo. O que vocês acham? Sim,
Mas você não acha que seria interessante a gente mandar desde a primeira para você direto, para você não ter gasto com a plataforma? É porque a plataforma é mais rápida de corrigir quando. E ela gera gráfico para mim também, sabe? Das partes que vocês estão errando mais. Aí isso é importante. Aí eu vejo o que tá todo mundo errando e eu levo para aula. Entendeu? Vocês acham que vai funcionar de vocês colocarem os textos reescritos no Drive, no Google Drive, numa pastinha? Leidiane, eu não sei mexer muito com isso, não. Era melhor a gente mandar pro seu Zap, não? Eu me perco. Posta no grupo, então. Tá? Ou eu deixo meu e-mail, vocês mandam. Ah, mas também é bom vocês aprenderem a usar o Drive, gente. É fácil. Depois eu gravo aqui e mostro como que é. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ivani, deu para ser produtivo, embora você estava sem áudio? Matheus, ficou alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Aqui as palavras do tema que vai mudar, é porque eu não entendi pelo esse tema aí, como que poderia mudar essas palavras para não ficar repetitivas. Ah, tá, te falo aqui agora, ó. Ciência, eu posso usar ciência, eu posso falar também de avanço tecnológico, posso falar de inovação tecnológica, posso falar de avanço científico, técnico científico. Tá bom? Sim. Leidiane. Oi. No meu caso, como eu fugi do tema e fiz um texto expositivo em vez de argumentativo, seria zerada minha redação. Seria. Que coisa. Então, vocês podem fazer de novo, vou criar a pasta no Drive e aí vocês postam lá a reescrita de vocês, tá bom? Que ainda não postou na plataforma. E aí, todo o texto que eu corrigi, vocês vão escrever e postar na pasta. Que aí eu corrijo em algum momento, porque o meu compromisso com vocês é corrigir um por semana, porque nem sempre eu vou conseguir corrigir mais de um por semana, entendeu? E aí eu vou abrir extra, assim, pra não quebrar meu filme e pra não criar expectativa em volta de vocês. Ok, gente? Ok. Ok. Beleza. Muito obrigada, boa noite para vocês. Dormem com Deus, bom descanso. Pesquisem sobre o tema, referência para usar e assistam a última aula de novo para fazer uma argumentação interessante. E usem os modalizadores que vocês vão arrasar. Aí essa aula não. Isso de hoje que está sendo gravado, vai estar liberado já amanhã? O Google varia, tem dia que demora uns 3 dias para liberar, mas assim que liberar, eu posto. Semana passada ele foi liberado na quinta, mas na primeira semana demorou 3. Mas aí eu posto assim que liberar, daqui uns 2 dias. Tá bom. Alô, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.